Olá, eu sou a Lilian da Review Energy e estou aqui na Energia Brasil, edição 2026, com o Eber da Automa. Eber, muito prazer. Para iniciar a nossa conversa aqui, eu gostaria de te trazer a primeira pergunta. À medida que o setor elétrico brasileiro entra em 2026 enfrentando desafios cada vez mais complexos, especialmente aqueles relacionados à integração de energias renováveis e à confiabilidade do sistema, como que a Automa enxerga esse novo ciclo e qual papel a empresa pretende desempenhar na construção do futuro do mercado de energia? Então, primeiramente, meu nome é Eber, como você já disse, sou diretor da unidade de negócio de fotovoltaica e baterias na Automa. E respondendo a sua pergunta, eu acho que a Automa tem muito a contribuir. Os desafios são muito grandes, né? Não só o curtailment, a DSO, outros problemas que o Brasil tem enfrentado, infelizmente, e acho que tem diversas soluções, e uma delas é o uso da tecnologia, que é aí que entra a Automa, que tem muita sede por essa questão tecnológica. Todo mundo lá, todos os engenheiros são muito engajados nessa questão de tecnologias, no uso delas e de novas, e acho que a Automa tem muito a contribuir com ferramentas e soluções para mitigar esses tipos de problema, né? Uma delas é utilizando soluções cada vez mais inteligentes, mais eficientes, como o uso do Power Plant Controller para otimizar a geração, o uso de soluções mais que recebam todas essas informações das plantas, agreguem todas essas informações e use ferramentas cada vez mais inteligentes, como o uso de inteligência artificial para garantir uma melhor eficiência das plantas. E acho que com a nossa experiência internacional, que é um pouco mais de um ano, tem participado de projetos lá fora e que tem visto países com soluções muito maduras, acho que a gente tem muito a contribuir com essa questão do curtailment, que já tem outros países sofrendo, DSO também, que já existe em outros países e aqui ainda não. Então acho que essa experiência que a gente tem aqui adquirido lá fora, a gente tem muito a contribuir aqui. Maravilha! Bom, e falando um pouquinho mais sobre isso, o crescimento acelerado de fontes renováveis e intermitentes no Brasil tem intensificado os desafios como restrições de transmissão e o curtailment. De que forma as soluções da Automa em automação, monitoramento e também otimização operacional podem ajudar geradores e operadores a mitigar esses impactos e preservar a rentabilidade dos projetos? Acho que existe algumas soluções possíveis. Uma das que tem sido mais falado, sim, é o uso de baterias, que ainda tá no início no Brasil, mas a gente já tem participado de projetos lá fora com uma capacidade, com uma potência muito alta de baterias, e a gente já tem, pela flexibilidade que a gente tem e pela flexibilidade de adaptar nossas soluções ou desenvolver novas, a gente tem conseguido adaptar as nossas soluções do Brasil lá fora para atender essas demandas mais recentes, como, por exemplo, controle de baterias, para otimizar a geração e evitar desperdício de energia, carregando as baterias em horário de curtailment, ou carregando em horário que a energia não é tão cara, e descarregando nos momentos que a energia é mais cara, que vai ter um melhor ganho, né, dos clientes. Então, acho que essa é uma das soluções que tem sido mais faladas. As outras também, do próprio utilização do Power Plant Controller, a gente adapta a nossa solução, ela consegue uma melhor eficiência, garantindo um melhor aproveitamento do MUST. Então a gente trabalha dentro da regra ali, mas garantindo que momentos que você tem uma sombra ou que tem uma queda da potência, a gente consiga compensar isso em outros momentos. O uso a gente também tem uma ferramenta que plantas, principalmente eólicas, que não tem um controle central, a gente consegue no próprio SCADA colocar um sistema que otimiza, que prioriza quais as usinas que estão com maior potência disponível. Dessa forma, então, quando recebe o curtailment, a gente consegue trabalhar dentro do curtailment, mas otimizando a geração de cada parque, que cada parque tem seu PPC individualizado, a gente faz a função de PPC mestra, garantindo uma melhor produção da planta. Então, essa é uma das soluções que a gente já tem, mas com certeza estamos trabalhando em outras para garantir uma melhor eficiência e melhor aproveitamento nessa fase de curtailment. Perfeito. Falando de Brasil, tem alguma solução em particular que a Automa quer desenvolver ou implementar com mais força nesse ano de 2026? A gente tem muita vontade de implementar soluções cada vez mais autônomas, mais automáticas. Claro que a gente tem muitas barreiras, né?
Mas um exemplo, por exemplo, é o operador nacional hoje ainda no Brasil, manda as informações muito de forma, hoje é uma mensagem, mas ainda é de forma, vamos dizer, manual, não é autônoma. A gente já trabalha em países que é tudo muito automatizado, ok? Então o próprio sistema já verifica a demanda, já verifica a disponibilidade de geração e automaticamente dispara comandos para as plantas trabalharem dentro daquele regime. Então a gente já tem soluções, estamos adaptando, melhorando cada vez mais para receber essas informações automáticas e esperamos que o Brasil, um momento, chegue nisso, como a gente tem visto lá fora. Então a gente tem partido muito por esse lado e por outro também garantindo mais eficiência das plantas, né? A gente acompanhou toda a fase da época da eólica, né, de como ela no início foi muito focada em desenvolvimento de novas plantas, mas de repente, quando estavam todas prontas, o pessoal voltou muito para o lado de operação em como garantir eficiência. E é isso que a gente está enxergando agora em fotovoltaicas. Então, passando a fase agora de novas plantas, agora a gente está trabalhando forte para garantir que as plantas que estão em operação tenham melhor eficiência. Maravilha. Bom, em um mercado elétrico cada vez mais dinâmico e complexo, quais são os principais focos estratégicos da Automa no Brasil nos próximos anos, e especialmente no que diz respeito à digitalização, eficiência operacional e também a integração de energias renováveis? Acho que, complementando o que eu disse anteriormente, né, no início estava havendo uma quantidade de plantas novas muito grande, então estava sendo muito focada a Automa nas entregas dessas usinas e garantindo a operação delas. Hoje a maioria já está em operação e está trabalhando e funcionando muito bem, mas agora o foco é principalmente garantir o melhor aproveitamento dessa energia. Então a gente, quando começou em fotovoltaica, percebeu o desafio da quantidade de sinais que é necessário aquisitar. Então hoje o volume de dados que a gente tem disponível dessas plantas são gigantes, e o principal foco agora é aproveitar esses dados com uso de inteligência artificial, de outras ferramentas que existem, desenvolver novas ferramentas para aproveitar esses dados e garantir o melhor aproveitamento da planta, seja com, por exemplo, manutenção preventiva. Com esses dados é possível perceber que o equipamento vai falhar antes de ele realmente falhar, garantindo, porque a operação de uma planta fotovoltaica, do ponto de vista dos inversores, dos trackers, não é diferente de uma subestação que as ações são muito ali instantâneas, tem que ser uma ação instantânea. Na solar, um tracker que para de funcionar, não exige uma ação imediata do operador, porque a quantidade de trackers é gigante, né? A gente tem uma planta, Janaúba, uma das maiores do Brasil, são 32 mil trackers. Então, mas é importante garantir que todos os trackers estejam funcionando bem, e a melhor forma de fazer isso é analisando mais dados históricos do que dados de tempo real. Então, acho que é aí que entra muito o uso de inteligência, entra muito o uso dos dados históricos para garantir uma melhor eficiência de todas as áreas da planta. Tracker, inversores, transformadores, eletrocentros, enfim, toda a gama de equipamentos que existe numa planta fotovoltaica. Eber, muito obrigado pela sua contribuição conosco hoje, foi um prazer. Eu que agradeço pela oportunidade de falar com você, e é isso. E vemos a Automa em 2027 novamente aqui na Energy Year Brasil, certo? Com certeza.